É um prazer estar aqui, uma honra, né? Na verdade, nós somos família. E quando eu venho aqui, eu me sinto muito à vontade. Fiquei muito feliz com o prédio novo de vocês, eu não conhecia. Né? E como Deus tem nos levado a lugares mais altos, lugares melhores, né? Tem nos posto diante de homens importantes. E esses homens têm nos favorecido, amém? Então, é assim com a minha vida, é assim com a sua vida. Quando nós decidimos realmente dar tudo a Deus e nada mais importar além dele, ele nos leva a lugares muito mais altos. Ele nos faz voar nas asas do Espírito, amém? Você está pronto para voar nas asas do Espírito? Amém? O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é o nosso guia, ele é o nosso conselheiro, é aquele que escuta as coisas de antemão e nos fala. Você não precisa ser pego de surpresa em nada, porque você tem alguém que escuta antes das coisas acontecer. E ele te avisa antes que elas aconteçam, amém? Ele é simplesmente maravilhoso. E o melhor de tudo isso é que ele não... Às vezes a gente tem uma ideia do Espírito Santo, aquele negócio tão distante, né? Deus sentado lá no seu trono. Não, Deus é um Deus de perto. É um Deus de relacionamento. O Espírito Santo deseja fazer parte da tua rotina, deseja fazer parte dos teus dias, deseja fazer parte da sua louça que você está lavando, da sua casa que você está varrendo, do seu empreendimento, do seu negócio. O Espírito Santo tem interesse naquilo que é interessante para você. Amém? Então, fica ligado. Hoje nós vamos compartilhar algumas coisas da palavra de Deus. Às vezes, numa perspectiva, vai ser um pouquinho numa perspectiva, acredito que um pouco diferente. Mas fica ligado para receber tudo aquilo que ele tem para nós, amém? Então, eu agradeço o convite, fico honrada e fico feliz porque nós somos família, somos corpo de Cristo, amém? E na casa do nosso Pai a gente fica à vontade. Coloca as pernas para cima, pega o controle da televisão, abre a geladeira. Não existem restrições e não existem reservas, amém? Então, você está na casa do seu Pai. Você está na casa do seu Pai. Amém? Então, abre comigo, por favor, a tua Bíblia. No livro de Efésios, Efésios 5:15. Nós vamos compartilhar um pouquinho de algumas maneiras de como nós podemos nos encher do Espírito Santo. Manter sempre a chama acesa, o fervor aceso. Né? A Bíblia nos orienta a sermos fervorosos de Espírito. Deus nos chama para sermos fervorosos de Espírito. Esse negócio de mais ou menos, de frio, de morno, não é com Deus. Precisamos ser quentes, fervendo naquilo que Ele tem para nós. Amém? Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Eu estou em Mateus, viu, irmãos? Vamos para Efésios. Isso, Efésios 5, 15. A Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, aqui ele nos orienta a não sermos tolos, sermos sábios, remirmos o tempo, né? Tomarmos conta do tempo, organizarmos, porque os dias são maus. E procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E aí vem um alerta: não se embriaga com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele elenca algumas maneiras de nós nos enchermos do Espírito. Talvez você já até conheça esse texto. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, uma maneira, falando com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. Então, ter um coração grato é uma maneira da gente se encher do Espírito Santo. Parar de reclamar e de murmurar sempre é outra maneira da gente se encher do Espírito Santo. Amém? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, que é outra maneira de nós nos enchermos do Espírito Santo. Então, eu vou destacar essa maneira hoje à noite. Sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos
uns aos outros no temor de Cristo. Quando eu me sujeito ao meu irmão, quando eu coloco ele numa posição mais elevada que a minha, quando eu suporto ele em amor, e eu sempre que penso em suporte, eu penso nesses suportes de televisão, né, que a gente suporta algo mais elevado que nós. Quando eu suporto o meu irmão, quando eu me sujeito a ele no temor de Cristo, é uma maneira de eu sempre estar cheio do Espírito Santo. E a gente vai ver, muitas vezes, a gente lê esse texto e a gente acha que isso é besteira. Mas a gente vai ver que a Bíblia deixa isso muito claro. Deixa isso explícito em muitos outros textos. Quando eu suporto o meu irmão, quando eu amo o meu irmão de todo o meu coração, quando eu me sujeito a ele em amor, quando eu tenho a vida dele mais preciosa que a minha, quando eu intercedo pela vida dele, quando a dor dele é a minha dor, quando a alegria dele é a minha alegria, eu estou me enchendo do Espírito Santo. E a chama do Espírito Santo está fervendo. E a chama do Espírito Santo continua fervendo. Amém? O fogo que o Senhor deseja que nós estejamos envolvidos. Mas primeiro eu preciso ter o meu irmão em consideração, além de mim mesma. Amém? Vai comigo agora em Romanos. Nós vamos ler 3 textos seguidamente. Romanos no capítulo 12, no versículo 10. Romanos no capítulo 12, no versículo 10. Você está animado? Amém. Aleluia. Romanos 12, 10. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então eu posso entender que se eu não amar cordialmente um ao outro, que se eu não preferir o meu irmão em honra, né, além das minhas vontades e dos meus desejos, eu vou estar sendo remisso e eu posso não ser fervoroso de espírito, porque todos os textos que falam sobre fervor de espírito, sobre a chama acesa do Espírito Santo, antes ou depois, fala acerca do meu relacionamento com os meus irmãos. Fala acerca da forma que eu me comporto com os meus irmãos, com a família de Cristo e com o corpo de Cristo. Então, se eu prefiro o meu irmão em honra, se eu elevo a vida dele mais alta que a minha, os interesses dele, eu não sou remisso. E por isso eu sou fervorosa de espírito. Amém? Mas se eu não faço isso, e a gente vive numa sociedade ultimamente que a gente leva muito em consideração os meus desejos, o que eu quero, o que eu faço, o meu trabalho, né, a minha vida, os meus filhos, a minha casa, e só o que importa é o meu umbigo. Né, a gente não chora mais com os nossos irmãos. A dor dele não é mais a nossa. A dor dele não é mais a nossa. Como ser fervoroso de espírito nessa atmosfera? De que como o Espírito Santo vai ter liberdade para fluir e para agir numa atmosfera cheia de barreiras? Precisamos ser fervorosos de espírito, amém? Em Lucas 10, quando Jesus está dizendo aos seus discípulos para eles irem pregar o evangelho, ele diz assim: vocês vão, vocês entrem na casa, vocês preguem a palavra, vocês jantem, se derem comida a vocês, vocês comam o que lhe oferecerem. Mas antes de sair, se tiver alguém doente, ore para que cura chegue naquela casa. E quantas vezes a gente vai comer uma pizza na casa do irmão e o menino está com febre? E a gente come, enche a barriga e coloca o pé no mundo. Fervorosos de espírito. Para o Espírito Santo ter liberdade e fluir da forma que ele deseja, a gente precisa ter uma atmosfera favorável. Uma atmosfera de preferir. Eu amo essa frase. Preferir o seu irmão em honra. Preferir o seu irmão em honra. Honrar a vida dele. Considerar a vida do seu irmão. Levar em consideração os sonhos do seu irmão. Esse que está aí sentado do seu lado. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado. Pronto, é esse mesmo. Levar em consideração a vida dele. Honrar a vida dele. Perguntar a ele: está precisando de algo? Posso fazer algo por você? Deixa eu te ajudar. O que é que você precisa que eu ore por você essa semana? Amém?
nos importarmos uns com os outros. Isso favorece o fervor do Espírito Santo. Amém? Quando a gente aquece uma chapa no fogo, se você pegar uma barra de ferro e você aquecer um lado da barra de ferro no fogo, alguns minutos depois, o outro lado, a outra extremidade também vai estar aquecida, né? Amém, irmãos? Por quê? Porque as moléculas estão todas unidas no sólido. Né? Na estrutura sólida, todas as moléculas estão unidas, apertadinhas. E aí o calor que chega em uma, ela já passa para a outra. E ela passa para a outra. E ela passa para a outra, que chega na outra extremidade. Passa alguns segundos, esquentou aqui, já esquenta aqui também. Quanto mais unidos, quanto mais coesos, quanto mais próximos, tendo tudo em comum, mais fervor de espírito. Você quer ser fervoroso de espírito? Existe uma obra para ser feita. Existe um reino para ser propagado. A Bíblia, estamos vivendo os últimos segundos da última hora. O reino precisa ser apregoado. Jesus precisa ser pregado às pessoas. Você quer fazer parte disso? Mas você precisa estar fervoroso de espírito. Fervoroso de espírito. Porque aí a sua vida vai exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas vão ser atraídas a você. E salvação vai chegar à vida delas. Amém? Vai comigo agora no livro de 1 Tessalonicenses 5,14. Caminha um pouquinho aí. 1 Tessalonicenses 5,14. Todos abriram? Diz assim: exortamos também, irmãos, exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem com mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Então, quando eu oro de maneira sem ser perseverante, quando eu não me regozijo, quando eu não tenho um coração grato, quando eu retribuo o outro com o mal que ele me fez, quando eu não sou paciente, quando eu não sou longânimo, né? Quando eu não amparo os fracos, quando eu não consolo os desanimados, eu apago o Espírito. E quantas vezes nós estamos apagando o Espírito? Na nossa própria casa. Quando a gente não tem paciência com o nosso filho. Quando a gente não tem paciência com o nosso esposo. Quantas vezes nós apagamos o Espírito quando nós não consolamos ou não estimulamos alguém que nós sabemos que está no nosso meio e está desanimado. Está querendo desistir. Quantas vezes nós apagamos o Espírito quando nós não somos gratos pelo que nós temos. E o nosso olho sempre está naquilo que a gente não tem. E o Espírito Santo vai se apagando, porque ele é uma chama. E às vezes a gente abafa. E às vezes a gente diminui, roda o botão para baixo do fogão e a boca fica fraquinha. Né? A chama do fogão fica fraquinha. Porque a gente vai apagando dia após dia com as nossas ações. Eu gosto da versão aqui do meu celular. Eu vou ler para vocês aqui no meu celular. Certo? 1 Tessalonicenses 5,14. É a mesma, viu, irmão? Então, amém. Então, é isso. Nós estamos apagando a chama do Espírito Santo. Mas você pode me dizer assim, não, Rafaela, mas eu me relaciono relativamente bem. Mas você prefere o seu irmão em honra? Você anima quem está desestimulado? Né? Ou você pode me dizer, não, eu nem me relaciono, eu venho, entro e saio, porque eu prefiro não me relacionar, para não ter problema. Será que é isso que o Espírito Santo quer? Na sua família, você faz dessa forma? Você entra e sai para não ter problema. Né? Para não ter problema, eu entro e saio e não me relaciono com ninguém.
Na sua família, você faz assim, quando você vai num almoço na casa da sua mãe e do seu pai? Você entra e sai e não se relaciona com ninguém? Deus nos chamou para relacionamento. Deus nos chamou para relacionamento. Se não fosse assim, Ele não chamava isso aqui de família. Ele não chamava isso aqui de corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, mas o meu papel não funciona sem o seu. O seu papel não funciona sem o meu. Por isso que nós somos um corpo. E essa chama precisa estar sempre acesa e sempre forte, amém? Não apaga, faz uma avaliação, talvez essa seja uma mensagem que você esperava ouvir de outra forma, mas faz uma avaliação sobre você mesmo. Será que eu estou apagando a chama do Espírito Santo? Né? Será que eu estou apagando a chama do Espírito Santo? Deus nos chamou para ser fervorosos de espírito. E ser fervoroso de espírito não é gritar e falar alto e sair correndo e cambalhota. Não, ser fervoroso de espírito é amar o irmão que está ao teu lado. Ser fervoroso de espírito é levar ele em consideração mais do que a você mesmo. Isso é ser fervoroso de espírito. Se não, lá em Atos, quando Jesus foi ascender aos céus, o que foi que Jesus disse para os seus discípulos? Quando ele foi subir, o último recado que ele estava dando aos seus discípulos em Atos no capítulo 1, ele disse o quê? Fica tudo junto. Fica todo mundo junto num canto só, porque vai vir sobre vocês o poder do Espírito Santo. Será que tem alguma relação da descida do poder do Espírito Santo em todo mundo ficar junto? Né? Será que tem alguma relação que uma brasa começou na cabeça de um e pegou todo mundo que estava naquela sala com a descida do Espírito Santo? Porque eles estavam todos juntos, em uníssono, fazendo orações naquele lugar. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, abre comigo lá, por favor. Atos 2, 42. Depois da descida do Espírito Santo. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. Perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tinham tudo em comum. Tudo era comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, juntos no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles tinham tudo em comum, enquanto eles iam um na casa do outro, enquanto eles se importavam um com a vida do outro, enquanto eles faziam orações juntos, enquanto eles estavam no templo juntos, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. O Senhor via a atmosfera naquele lugar. E o Senhor dizia, essa é uma atmosfera favorável para a salvação. O Senhor via uma atmosfera naquele lugar. E o Senhor mesmo acrescentava os que iam sendo salvos. Quer dizer que, então, o modo que eu me relaciono com o meu irmão, o modo que eu interajo com a pessoa que está ao meu lado, faz com que pessoas sejam salvas? Sim. O modo que você se relaciona com o seu irmão, o modo que você interage, o fato de ter tudo em comum. Hoje em dia, a gente nem vai mais na casa um dos outros. Ainda mais que a gente mora numa cidade desse tamanho. Né? Hoje em dia, se um menino fica doente, o irmão nem fica sabendo e nem vai lá orar por ele. Né? Porque a gente quer viver a nossa vida. Porque a gente tem os nossos afazeres. Eu não vou mais visitar quem está doente porque eu trabalho, porque eu chego em casa tarde. E o povo aqui não trabalhava não, meu amado? Talvez numa rotina menos intensa, mas trabalhavam também. Tinham tudo em comum. É importante. Perguntem a alguém que já foi visitado quando está doente, o que é que ela achou? Como ela se sentiu amada?
como ela se sentiu preciosa. E às vezes a gente não leva isso em consideração. A gente só quer, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. E a gente não se importa mais com o outro. Né? A gente não se importa com a dor do outro. E engraçado aqui que eles perseveravam fazendo tudo juntinho. Tinham tudo em comum. Oravam juntos, estavam no templo juntos, comiam juntos. Né? Momento de mesa é excelente. O partir do pão é maravilhoso para a gente conhecer alguém. Convida alguém aqui para ir na tua casa. Convida alguém para conhecer a tua casa. Não precisa ser uma mansão, não. Tendo um cuscuz com ovo, está ótimo. Né? Às vezes a gente tem vergonha de convidar alguém para ir em casa. Que besteira. Né? A gente precisa ser mais simples. Mais simples de coração. E eles tinham tudo em comum. E o Senhor acrescentava. E acrescentando, existia fervor de espírito. Eles estavam todos juntos na mesma sala, no mesmo cenáculo. E houve a descida do Espírito Santo. Talvez seja por isso que talvez seja por isso que o salmista Davi disse lá em Salmo 133... Né, o salmista Davi, já sabendo isso, ele disse aqui, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E a gente cita esse texto com tanto assim, né? Toda vez que vai abrir o culto, a gente cita esse texto. Irmão, é uma bênção viver unido. Mas a gente, às vezes, não entende o propósito de viver unido. Quando nós estamos unidos, o óleo da unção escorre de maneira mais fácil. É mais fácil do Espírito Santo se mover. É mais fácil da sua atmosfera ser mudada, da sua vida ser transformada, quando o seu irmão está lapidando você. A Bíblia fala que nós lapidamos uns aos outros. Né? E, às vezes, a gente não quer ser lapidado pela pessoa que está ao nosso lado. Mas a Bíblia fala que isso é importante, faz parte. Ser lixado, ser ajustado. E ele diz, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão. E desce para a gola, e assim desce sobre a cabeça e vai descendo sobre todo o corpo. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Qual é o ambiente que Deus ordena bênção e vida para sempre? Um ambiente de unidade. Porque no ambiente de unidade, o Espírito Santo, que pode ser tipificado aqui pelo óleo, ele tem mais facilidade de fluir. Ele tem mais facilidade de escorrer. Ele começa em um e vai escorrendo para a vida dos outros. Mas às vezes a gente não quer que o óleo que está no outro irmão escorra para a nossa vida. Né? Porque a gente quer ficar longe do irmão. Porque esse irmão fez isso, fez aquilo outro. Não. Este ambiente aqui é um ambiente de família. É um ambiente que, quando a gente tem alguma coisa que não ficou legal, a gente pega o irmão e a gente resolve. A gente não fica com isso preso aqui dentro de nós. A gente não fica falando mal do irmão. A gente não fica expondo a vida do irmão. A gente chama ele e a gente resolve. Se não resolver, a gente vai com uma testemunha. Se não resolver, a gente leva para os líderes da igreja. É assim que se resolve. E não eu ficar carregando isso para o resto da vida. E apagar a chama do Espírito Santo por uma coisa que eu não me dê bem com outra pessoa que está aqui nesse mesmo lugar. Quantas vezes nós estamos apagando a chama do Espírito Santo? Num ambiente de fervura, meu amado, num ambiente de coletividade, se você bota o leite para ferver na tua casa, o ambiente de ferver, né, eu coloco o leite para ferver, eu vou eliminar todas as impurezas. Não é verdade? Se eu fervo a água, eu elimino as bactérias da água. Né? Posso até tomar aquela água, se for uma água de torneira. No ambiente de fervura, as impurezas são colocadas fora. É um ciclo. Unidade, fervor. Unidade, fervor. Quanto mais unidos, mais fervor. Quanto mais fervor, mais união. Quanto mais união, mais fervorosos de espírito. Quanto mais fervor de espírito, menos impurezas a gente vai ter no nosso meio. Menos atritos a gente vai ter no nosso meio. Amém? Você está entendendo? Quanto mais união, mais fervor.
Quanto mais fervor, mais união. E as arestas, elas vão sendo lapidadas. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa é para lapidar a sua vida. Diga assim, me lapide. Pronto. Porque crente sem óleo é crente que fica rangindo, né? Você já viu? Crente sem óleo é aquele crente ranzinza, que tudo tá ruim, nada presta e resmunga. Esses dias eu estava tomando café da manhã na cozinha, a menina que trabalha lá em casa abriu a porta assim do armário e fez... Na hora eu ouvi do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala com a gente. Amém? Ó, isso é um crente aí, sem óleo. Crente sem óleo só faz barulho e incomoda. Né? Mas crente regado no óleo do Espírito Santo, ele faz exatamente aquilo para o qual ele foi direcionado. Se eu coloco o óleo na dobradiça lá da porta, ela vai abrir e fechar de forma maravilhosamente bem. Porque ela foi uma porta para abrir e fechar mesmo. Essa é a função dela. Mas quando ela está sem o óleo, ela fica fazendo um barulho ruim que não é a função dela. Então, nós precisamos estar banhados nesse óleo. Eu vim te estimular a ser fervoroso de espírito. Eu vim te estimular a manter essa chama do Espírito Santo sempre acesa. A manter os seus ouvidos sempre abertos para que Ele possa falar com você. O Espírito Santo, Ele nos ensina todas as coisas. O que você não sabe fazer? O que está fora das suas habilidades? O que você não tem conhecimento para fazer? O Espírito Santo te ensina. Ele te ensina todas as coisas. Eu teve uma época que eu estava fazendo um doutorado na área de sono. E o meu chefe pedia para eu fazer umas estatísticas, amada. Eu nunca fui bom em matemática. Sofria um pouquinho. Mas eu sentava no computador e eu dizia assim, Espírito Santo, eu preciso fazer esse cálculo estatístico aqui. Eu preciso que você me ensine. Preciso que você quebre o meu galho. E o cálculo saía. E o negócio funcionava. E eu fiz todo o meu doutorado assim. Publiquei em revistas internacionais. Porque eu sou top? Não. Mas eu carrego alguém que é top. O Espírito Santo é maravilhoso. Mas a gente não pode apagar a chama dele. A gente não pode apagar a chama dele. Existe um objetivo maior. Existe algo maior. Isso aqui, às vezes, um conflito, um desentendimento é algo tão pequeno. Quando a gente leva em consideração o propósito do reino de Deus, que é alcançar vidas. Amém? Então, você precisa estar fervoroso de espírito. Sempre mantendo que este seja um ambiente que a gente mantenha a unidade e o fervor. 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 E o Senhor vai acrescentando aqueles que devem estar aqui. Quando nós mantemos a unidade e o fervor, a unidade e o fervor, a unidade e o fervor, o Senhor atrai as pessoas a este lugar. Às vezes a gente está fazendo uma coisa com tanta força, né, requerendo um esforço tão grande. E se às vezes a gente só parar para manter essa chama bem forte, bem acesa, as pessoas vão ser atraídas a este lugar. Vamos nos importar mais um com a vida dos outros. A gente vai num supermercado e a gente não pergunta nem a moça do caixa. Às vezes a gente passa as nossas compras e não diz nem assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a gente não para perguntar, está tudo bem? Você está precisando de algo? Você está feliz? Coisa simples. Né? Você está na parada do ônibus e você não cumprimenta as pessoas que estão lá. Você precisa exalar. Exalar. A Bíblia nos chama a exalar o bom perfume de Cristo. Exalar o bom perfume de Cristo. Né? Exalar é algo que sai de você. É algo que onde você entra, você muda a atmosfera. Quando luz chega, as trevas têm que sair. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa orar em outras línguas.
Você precisa entoar cânticos ao Senhor. Você precisa louvar ao Senhor de todo o seu coração. Você precisa dar graças a Deus em tudo. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Vamos ter o nosso coração mais agradecido. Amém. Este é um tempo de nós estarmos mais juntos, tendo tudo em comum, como família de Deus, para que outras pessoas sejam salvas. O seu comportamento aqui determina quantas pessoas vão entrar por aquela porta. Se você tem temor no seu coração e quando você entra e você vem para exaltar ao Senhor de todo o teu coração, isso é um fator de atração para as pessoas que vão passar por essa calçada. Sabe, meu amado, minha amada, eu creio em dias que a atmosfera vai ser tão grande dentro deste lugar, que as pessoas estão passando ali na calçada e é como se uma fumaça saísse e atraísse elas para cá. Porque é a forma que eu me relaciono, a forma que eu interajo com a palavra que está sendo ministrada, com os louvores que estão sendo cantados, temor de coração, temor ao Senhor, reverência. O que é temor? É reverência. É saber que Ele é bem maior que nós, que Ele é santo, que Ele é poderoso. E eu reverencio isso de todo o meu coração. E essa minha atitude mantém a chama acesa e as pessoas são atraídas. Você tem uma responsabilidade. Manter a chama acesa. Manter o fervor de espírito. Amém? Correr, pular é maravilhoso. Rir, nós rimos bastante na conferência de ministros. É um refrigério assim maravilhoso. Mas o bom mesmo é amar o teu irmão acima de você. Ser suporte para a vida dele acima de você. Colocar os sonhos dele acima dos seus sonhos. Amém? Nós pegamos um casal, tinha o desejo de abrir uma padaria. O rapaz muito bom em comida, né? Em fazer coisa excelente. E não tinha condições financeiras de abrir um negócio. E graças a Deus, Deus tem nos prosperado. Então, se a gente tem a condição e ele tem um sonho, por que não fazer o sonho dele se tornar realidade? Né? E aí nós abrimos uma padaria e ele está assim, realizado da vida. Colocar os sonhos do teu irmão acima dos teus sonhos. E Deus vai realizar os teus sonhos. Quando nós temos esse coração desapegado, Deus, Ele nos leva a lugares muito mais altos. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria ler para você uma frase aqui do Billy Graham. E ele queria que você fechasse os seus olhos do teclado. E ele diz assim: não resista a ele. Não o entristeça. Em Efésios 4:30, fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E sabe qual é a maneira de entristecer o Espírito Santo? Quando a gente não fica longe de amargura, quando a gente não fica longe de ira, quando a gente não fica longe de gritaria, de blasfêmias e de toda a malícia. Vou ler para você, Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia e toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então eu posso concluir que quando eu sou benigno, compassivo, quando eu perdoo, eu estou alegrando o Espírito Santo, porque o modo contrário eu estou entristecendo. Então, quando eu amo, quando eu tenho paciência, quando eu sou compassiva, quando eu tenho compaixão, eu estou alegrando o Espírito Santo. Billy Graham falou a seguinte frase: não resista a Ele, não o entristeça quando Ele está com você, não o apague quando Ele se manifesta. Abra-lhe, pois, Ele e Ele entra. Agrade-o, pois, Ele é quem mora em você. Obedeça-lhe quando Ele se manifesta, testemunhando Cristo. Seja através de você, ou seja através de outros. Não resista, não o entristeça, não apague. Abra-lhe a porta, agrade-o, pois Ele é quem mora em você. Obedeça os comandos que Ele traz para você, quando Ele está manifestando Cristo. Seja através de você,
ou seja, através dos outros. Amém? Era isso que Deus tinha colocado no meu coração. E eu recebi um comando para nós termos um momento de honrar um a vida do outro. Amém? Um momento de nós termos, levar o nosso irmão, preferir o nosso irmão em honra. Preferir é uma ação pensada. Quando eu prefiro alguma coisa, eu penso nisso e eu prefiro. É uma ação pensada, né? Então, eu quero que você procure um irmão. Se você tem alguma coisa contra alguém, eu nem vou dizer que esse é o momento de você resolver isso e botar um ponto final, né? Porque certamente você já sabe disso, né? Então, se você tem algo contra alguém, às vezes a gente tem algo que a gente não falou, mas é algo que fica incutido dentro de nós e guardado dentro de nós. E a gente pensa, né? Aquela pessoa fala, a gente pensa, meu Deus. Aquela pessoa diz alguma coisa e a gente já tem um pré-julgamento na nossa mente. Se você tem esse tipo de comportamento contra alguém, é a hora agora de resolver, amém? Para que essa atmosfera seja favorável ao fervor do Espírito. Vamos aquecer a chapa de um lado para que do outro lado pegue fogo também, amém?